Mas só para fechar essa parte aqui de direita e esquerda nas mídias, por que você acha que a direita está se mostrando muito maior que a esquerda nas redes sociais hoje? Você acha que essa opressão da mídia aberta, que falava só bem da esquerda, olha que país maravilhoso que a gente está aqui e tal, você acha que essa opressão levou esse nicho de pessoas para as redes sociais e isso fez acontecer o que está acontecendo, e por isso que somos é ótimo, por isso que são muito mais pessoas da direita aqui no YouTube, na plataforma e também no Instagram, do que o pessoal da esquerda, ou é um equívoco da minha parte? Não, acho que é isso, né? Por essa questão de demanda que eu falei, né, Tiago? O cara que é mais de esquerda, ele não precisa ficar garimpando um canal no YouTube, ficar assistindo nas redes sociais, procurar um influenciador que traga notícias, acompanhar um comunicador, porque na imprensa tradicional vai estar tudo aquilo que ele quer ver, que ele espera ver. Então, acho que essa demanda por um campo menos contaminado de informações, por informação não enviesada, ou mesmo com enviesamento, sim, né, com análise conservadora, com perfil de direita, ele só vai encontrar nas redes sociais. O cara de esquerda não, ele é atendido ainda pela imprensa tradicional. Então, acho que é isso que explica essa força da direita nas redes sociais. Ela foi se refugiar lá porque era o único campo onde ela podia falar sendo ouvida, né? Nesse momento aí que você está falando, né, da eleição do Bolsonaro, 2018, facada do Haddad, naquele momento, que veículo de imprensa dava voz a analistas conservadores? Não digo nem fazer uma programação enviesada. Não. Tem um comentarista, um que seja, para equilibrar, para fazer um contraponto. Nunca teve, né? O contraponto máximo que teve foi esse que você falou, né? Entre um petista e um tucano. Isso foi o máximo de oposição permitida e autorizada. Mas um pensador mais conservador, de direita, bolsonarista, qualquer que seja o nome, isso nunca teve na imprensa. Então, só foi ter nas redes sociais. E aí, esse sistema majoritário só se deu conta disso quando o Bolsonaro já estava eleito e aí passou a trabalhar para asfixiar também esse campo, né, que surgiu sem ser notado. Então, acho que é isso que explica essa força, essa prevalência da direita nas redes sociais. Primeiro, que ela chegou antes. Segundo, que ela tem muito mais interesse e depende desse espaço para a sua sobrevivência. A esquerda, não tanto. E também a direita mostrou uma competência muito grande, né, no manejo das redes sociais. O próprio Bolsonaro foi o primeiro exemplo disso, mas tantos outros casos aí bem-sucedidos. A gente está aí nas campanhas eleitorais, por exemplo, o André Fernandes em Fortaleza e a Cristina Grema em Curitiba são exemplos, né, de candidatos que sabem operar muito bem as redes, sabem viralizar, têm feito um trabalho muito competente de redes sociais, o Nicolas Ferreira que você citou, tantos outros. Então acho que é essa soma de fatores, viu, Tiago? É. Aí eu vou trazer um problema aqui, uma casca de banana, que o Vitor deve saber bem. O problema de enviesar um veículo, que nem a 247, não pode falar bem do Bolsonaro em nenhuma circunstância. Ela vai perder inscrito. A Oeste também, o dia que falar bem do Lula, e provavelmente algum dia ele vai conseguir fazer alguma coisa boa para alguém poder falar bem. Tá difícil ultimamente a esquerda fazer, mas a gente perde seguidores. Então, quando você se posiciona, e muita gente cobra, eu até brinco, né, que quando eu era criança eu via muito o Faustão no dia da eleição, o próprio Gugu, né, falar, olha, hoje é dia de votação, hein, o Faustão mesmo é emblemático lembrar, né, urna não é pinico, né, só que ele nunca falava assim, vota no fulano de tal, né, não tinha posicionamento, e eu não entendia, com a minha imaturidade ali de jovem, adolescente, eu falava, por que esse infeliz não fala em quem vota, então, já que ele é o cara que tá falando para não fazer cagada na urna, fala um candidato, né? Hoje fica claro, se você assistiu o meu canal, você sabe, se você assistir a Oeste, você sabe em quem o Brown provavelmente votou, se você assistir o Jornal Nacional, você vai ter dúvida em quem o Bonner votou, hein? Será que ele votou no Lula ou no Bolsonaro na última? Vai ter uma dúvida absurda. Mas a gente corre o risco de se posicionar imparcialmente algum dia, elogiando algum ato da esquerda, de perder seguidores. Eu venho do jornalismo esportivo, então era fácil, como jornalista esportivo, ser corintiano e criticar o Corinthians, porque a gente tinha, né, até o uso da nossa voz para poder melhorar, porque o Corinthians, aliás, hoje, já vamos aproveitar e falar, está um lixo. O comportamento na última partida contra o Flamengo foi bizarro. Até brinquei com o Brau que parecia o Brasil contra a França em 98. Né? Parecia que o fenômeno teve um ataque ali no vestiário e entrou, né, meio apagado, e o time inteiro apático. E a gente usava o nosso poder de comunicação para dar um chacoalha no nosso time. Então, como que você vê isso? O jornalista enviesado mais para a direita, até por um perfil
pessoal dele, né, com valores familiares, conservadores e tudo mais, não poder um dia sequer dar um chacoalha, por exemplo. Eu acho que o Bolsonaro cometeu vários erros na gestão dele. Não dar um pouquinho de dinheiro para a Globo, para mim, foi um erro. Mas se a gente fala isso aqui, o cara fica chateado. O Thiago não é bolsonarista, então. E eu sempre falo, não sou bolsonarista. Acho que o dia que a gente tiver que levantar a bandeira de um político como o herói da nação, a gente está lascado. Né? Fiz campanha recentemente, não é novidade, e eu vi gente aplaudindo os 2 candidatos da prefeitura local aqui como se fosse o Gustavo Lima e o Chitãozinho Chororó. Isso está errado. O político é funcionário do povo, não é ídolo. Né? Você não paga ingresso para ver o show do político. Então a gente tem que tomar cuidado com o que são valores de direita e o que é ser bolsonarista, o que é ser tarcisista, o que é ser Gabriel Monteirista, por exemplo. Era um membro da direita. Olha a decepção que foi. Já dizia Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose. Então, você não pode colocar o político como um herói. Mas como que você vê essa dificuldade, né, quando a gente está posicionado à direita, de não poder ver nada de bom na esquerda, ou vice-versa, se o canal posicionado à esquerda não poder ver nada de bom na direita? Pois é, né? Falta esse senso crítico, eu diria, né, Tiago, essa capacidade de autoanálise. E acho que o que é importante pontuar e que muitas pessoas às vezes confundem é informação com opinião. Acho que o jornalismo tem espaço para os dois, para informação e para opinião. E o que está mais difícil de encontrar hoje é a informação, por incrível que pareça, né? No mundo cada vez mais globalizado, a informação chega em tempo real, a gente ouve muito falar isso, né? Nossa, hoje tem uma facilidade de acesso à informação, mas encontrar notícias, né, as informações, sem que haja um viés, um posicionamento pré-definido, está cada vez mais difícil. Eu mesmo, no dia a dia assim, do trabalho, a gente tem dificuldade de encontrar as notícias, a gente tem que garimpar muito bem de qual site vai ler. Não, mas esse site é mais isso, esse site é mais aquilo, esse site é meio bolsonarista, esse site é meio lulista. Então, você tem essa dificuldade. Acho que tem espaço para tudo. E o que é mais nocivo, na minha avaliação, que é o que aconteceu nos últimos anos, é que a notícia deixou de ser transmitida como notícia, de uma forma limpa, isenta. Por exemplo, na pandemia, acho que a pandemia foi a gota d'água para isso, né? A gente deixou de ter notícias como, por exemplo, o presidente defende a liberação de tal medicamento, como uma notícia, para ter, por exemplo, notícias. Presidente volta a defender tratamento anticientífico, ou seja, o tratamento já é adjetivado de saída. Não tem a notícia, presidente viola regras sanitárias, defende ou volta a dar declarações antidemocráticas, viola normas de saúde, enfim, tudo isso já era feito a partir de um juízo de valor. A notícia passou a ser transmitida já com um juízo de valor de saída. As pessoas ficaram com dificuldade de encontrar a notícia pura e simples, né? Então, acho que... E eu me esforço muito para isso, até lá no Oeste, no nosso trabalho, tento fazer um esforço muito grande e com a equipe, eu sempre defendo isso, eu sou essa voz ali dentro da redação, nas conversas internas nossas, de não fazer nenhum juízo de valor de saída. Não, vamos reportar o que aconteceu. O presidente decide isso, o governo decide aquilo, a oposição quer isso, e aí abre para os comentários, mas fazer questão de dar essa separação entre o que é notícia e o que é comentário. No caso da Oeste, sim, a opinião é sempre à direita. Isso está lá pactuado com o assinante, é algo público, está nas premissas da empresa, ela tem um corpo editorial muito qualificado, liderado pelo Augusto Nunes, pelo José Roberto Guzzo, pelo Jairo Leal, que é o diretor-presidente da companhia, e é pública a posição da Oeste. Ela diz lá no pacto com o assinante dela por que não gosta do comunismo, por que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, por que defendemos a liberdade, por que isso, por que aquilo. É público. Mas o que é mais importante e fundamental é separar, trazer informação. A informação é essa, e aqui é a opinião. E nunca misturar, porque acho que isso foi o que aconteceu de mais nocivo nesses últimos anos. A informação passou a ser misturada com opinião, com notícias como essa que eu falei, né? Presidente, deputados defendem tratamento anticientífico. Quem está dizendo que é anticientífico é você, é a sua opinião. E pode aparecer essa opinião, não tem prejuízo nenhum, mas que seja dada como opinião. E isso passou a ser embutido na notícia, de uma forma que manipula totalmente e foge do controle, né? Quem recebe aquela informação não tem essa maturidade, muitas vezes, de fazer essa separação de que é informação ou opinião. Vê aquilo e fala, poxa, é verdade, ele defendeu algo que é anticientífico, é uma fala antidemocrática mesmo, cometeu um crime mesmo, quando, na verdade, é um juízo de valor. E isso passou a tomar o lugar da notícia. Então, acho que foi esse acho que é isso que está por trás de toda essa distorção que a gente vê e desse trabalho de correção que eu acho que precisa ser feito. Na verdade, esse foi um outro equívoco do Bolsonaro, né? Ter comprado vacina para todo mundo e falar, olha, não tomem a vacina. Aí foi um negacionismo que ele cometeu e depois a gente via que tinha a ver. Por exemplo, eu mesmo tomei 3 vacinas. Você tomou vacina? Tomei.
Eu tomei 3. Só que depois eu descobri que uma não podia misturar com a outra. Primeiro eu tomei a Janssen, falaram que era dose única. Aí depois eu tomei, acho que a da Pfizer, e depois tomei a da AstraZeneca. Então não podia. Depois foi descoberto por bula que essa da Pfizer ela não podia se misturar, com risco de gerar trombose. Então eu até hoje me sinto um cobaia da vacina, mas pelo sim, pelo não, estava baixando os números, né? A gente não pagou para ver. O Bolsonaro pagou para ver, ele não tomou a vacina. E aí eu tive que ver gente aqui tendo AVC isquêmico com 38 anos de idade. A minha irmã é um caso. E aí o cara vai culpar também, que nem tem um pessoal da esquerda que fala assim, o Bolsonaro matou meu amigo de Covid. Mas pera lá, foi o Bolsonaro que criou a Covid? Para mim foi lá na China lá que aconteceu o BO. O Bolsonaro só, né, atrasou na vacina, mas você confiou 100%? Então não tem como atribuir ao Bolsonaro as mortes da Covid. Falar que o cara é genocida, porque não foi ele que criou o vírus. Então tem que ter um discernimento. Mas o cara que é esquerdopata, como diz aqui o Nivaldo, inclusive, muito obrigado pelo comentário carinhoso aí pro Vitor Brown. O Vitor Brown nunca se mostrou com viés esquerdopata. O cara que é esquerdopata, ele acha um pelinho ovo e fala, tá vendo? O Bolsonaro matou meu amigo. Né? Calma, o Bolsonaro não salvou a vida de ninguém, mas ele não matou ninguém também. Não foi ele nem que criou o vírus. E outra, continentalmente não tem o que falar. Foi o presidente que mais vacinou. Né, comprou a vacina, a parte dele foi feita. Foi um idiota de falar para não vacinar nem ele nem as crianças, no caso da filha dele? Sim. Mas não estava errado em falar que não era para misturar a vacina, que podia virar jacaré, que aí eu me sinto sim um cobaia. Só que é o jeito que ele falava, né? Um jeito muito tiozão do churrasco, né, Brão? É isso, é isso. Acho que foi muito mais a forma do que o conteúdo. E ele tinha o direito de falar tudo isso também, né, Tiago? Acho que isso que é importante registrar. Tinha que haver espaço para isso, para médicos como os que foram censurados durante a pandemia, né? E por mais que isso fosse até dito de uma forma proporcional, mas acho que a imprensa tinha o dever de ter registrado. Falar, olha, não é unanimidade entre os médicos. Tem médicos que questionam a eficácia desses medicamentos, tem médicos que não endossam a vacinação de crianças, por exemplo, e tudo isso foi soterrado. Qualquer médico, estou falando de especialistas, não estou falando do Bolsonaro, com o jeito de tiozão dele que teve mesmo, estou falando até de especialistas, eles não puderam falar isso. Então, essa opinião era simplesmente varrida das redes sociais. Teve redes sociais que baniram postagens de médicos por determinado posicionamento, sendo que a ciência é feita de dúvidas, é feita de divergências, de opiniões contrárias. Isso é o básico do básico, é a história da medicina, da ciência. E médicos foram censurados. A opinião dessas pessoas foi tolhida, deixada de existir, foi impedida de existir. Então, acho que isso é o pior de tudo. E o Bolsonaro também, ele pode ter cometido erros, mas ele tinha o direito de falar aquilo. Se era a opinião dele como um cidadão que ele estava dando ouvidos a essa determinada parcela da classe médica, que uma parcela muito grande da população também confia e se respalda, por que não isso ser veiculado, publicizado? E aí pode ser até tratado numericamente. Olha, de cada 10 médicos, 9 recomendam, mas um não recomenda. Não tem problema, isso é informação, é esse o ponto. Isso tinha que ser noticiado e transparente. Olha, tem divergência entre os médicos, a maioria recomenda a vacinação, mas tem médicos que divergem, e aí que esses médicos fossem ouvidos em reportagens, por que eles divergem ou não, como foi feito. Eu também não é puxando sardinha, não, mas vários veículos entrevistaram, deram voz a esses. A Gazeta do Povo, eu lembro que fez um trabalho muito grande, a Oeste, até a Jovem Pan, na época, ouviu esses médicos. A Record, eu acho, a Rede TV chegou a ouvir, tinha um programa do Lacombe que chegou a dar voz, por exemplo, a médicos como Roberto Zeballos, Anísio Yamaguchi, enfim. Eles tinham o direito de dar essa opinião, por mais que possa parecer equivocada para alguns, ou o Bolsonaro errou, é possível, mas ele tinha o direito de dizer isso, e esse direito de expressão foi sonegado em nome da ciência, é um crime contra a humanidade, e aí simplesmente a opinião foi varrida, o que é fruto de violência, né? Não tem outra palavra para definir isso, é uma violência, uma arbitrariedade. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social, e a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton Dantunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender
na prática, a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.